Tudo bem, então, 30 minutos. Então, aqui você vai para frente e vai para trás, é a luzinha. Felipe, estamos prontos? Sim? Podemos começar? Vocês estão me ouvindo, o microfone? Sim? Está tudo ligado? Sim. Ok, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui na Fundação Rui Cunha e agradeço especialmente a vocês por terem tido a paciência de vir aqui, ouvir essas professoras maravilhosas. De meu lado esquerdo tem a professora Larissa Neves Catalão. A professora Larissa tem um doutorado pela Universidade Estadual de Campinas e é professora do Instituto de Artes da Universidade de Campinas. A professora Manuela fez a sua graduação na Universidade de Coimbra e seu doutorado na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e desde agosto do ano passado é professora da Universidade de Macau. Então, elas falarão hoje sobre literatura e teatro e cada uma dará uma perspectiva de um lado do Atlântico, a brasileira e a portuguesa. Então, eu passo a palavra com muito prazer à professora Larissa, agradecendo novamente à Universidade de Macau por ter tornado possível esse nosso encontro e à Fundação Rui Cunha por tão gentilmente nos ter recebido. Obrigado. Está ligado? Sim, ok, então pode falar. Gostaria de agradecer à Fundação Rui Cunha pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, a minha pesquisa e sobre o teatro e a literatura. Agradecer o convite da Universidade de Macau, é um prazer, uma honra estar aqui, o Gabriel e a Manuela nesse momento. Eu vou falar um pouco sobre as características do gênero literário dramático, as diferenças, né, o que destaca esse gênero em relação aos outros gêneros como romances, poesia, e utilizar como exemplo peças do repertório tradicional brasileiro. Então eu dividi assim em 4 aspectos. Vou falar sobre a dramaturgia, isso é o texto teatral. O que é esse texto? A sua característica de ser um texto escrito para ser encenado, com vistas à cena, com vistas ao palco. A ideia de que, em relação a esse texto, é o ser humano quem constitui a palavra, porque ele sai da boca de um ator ou de uma atriz. O diálogo, como sendo um constituinte tradicional e que continua sendo, em geral, um elemento muito presente e básico do gênero teatral. E, no finalzinho, apontar um pouco as diferenças entre a comédia e a tragédia, que seriam os 2 grandes gêneros tradicionais do texto teatral. Bom, então, primeiramente, o texto dramático é escrito com vistas ao palco. É um texto literário e, ao mesmo tempo, é um texto teatral, porque uma coisa não exclui a outra. O texto teatral ele é uma obra literária por direito. Em geral, não se requer mais do que uma leitura para ser usufruído, e muitas vezes plenamente. Então, ele pode e deve ser estudado apenas enquanto texto, dentro do âmbito da literatura. No entanto, mesmo um estudo unicamente literário do texto teatral, isso é, um estudo que não vai levar em conta nenhuma representação desse texto, não pode deixar de lado essa especificidade. Um texto ele só é um texto dramático, um texto teatral, quando ele foi escrito para o palco. Então, mesmo que seja possível, e muitas vezes que se desfrute plenamente desse texto, quando o lemos em silêncio, em casa, sozinhos, ele é um texto que foi escrito com o propósito para ser falado em frente a um público. Então, para ter esse mediador, digamos assim, que é o ser humano enquanto artista apresentando esse texto para outras pessoas. E o dramaturgo ou dramaturga que escreve o texto tem plena consciência desse espaço, desse lugar, dessa característica e escreve o texto com esse objetivo. Então, o texto de teatro ele tem características próprias.
Hoje em dia, o texto teatral ganhou diferentes formas. Então, diferente do texto tradicional mais antigo, em que muitas vezes se seguiam formatos bastante rígidos de escrita teatral, hoje em dia um texto de teatro ele pode ser escrito em versos, um texto corrido, muitas vezes não se usa o diálogo. Então, assim, o que diferenciaria esse texto teatral hoje dos outros estilos literários? Existe um termo que é usado por um teórico francês chamado Jean-Pierre Sarrazac, que se chama devir cênico. Eu gosto bastante desse termo porque o significado dele é que esse texto deve pedir a cena. Então, a forma como ele foi escrito, a ideia de diferenciá-lo enquanto texto teatral é quando esse texto pede a cena. O texto, então, ele é escrito para a cena. Bom, durante muito tempo, na tradição ocidental, o texto foi visto como mais importante do que o palco, do que a cena. A representação ela era vista como um veículo do texto. Então, apenas uma forma de se passar o texto para o público. Utiliza-se o termo textocentrismo nos estudos teatrais para se pensar sobre isso. Né, que a encenação ela apenas veiculava o texto e que a autoria era mais importante. O autor, a autora, o escritor era sempre mais importante do que a criação cênica. Essa ideia ela começa a mudar no final do século XIX, com o advento do que chamamos de teatro moderno, que é quando os artistas da cena, os encenadores, diretores, atrizes, atores, passaram a criar diferentes formas de trabalhar com o texto. Então, começou-se a se pensar numa voz criativa desses artistas da cena, independentemente do texto. Chegou-se a um ponto, no final do século XX, aí, no caso do Brasil, em que os grupos de teatro eles não tinham mais interesse pelo texto. Então, era a cena em detrimento do texto. Então, acabou-se um momento com uma visão praticamente oposta. Enquanto antes o texto era o principal, no final do século XX o texto não tinha importância para esses artistas e eles criavam a partir de sentimentos, músicas, imagens, né? Então, trabalhava-se com outros materiais para criar a cena teatral. No entanto, no Brasil, em 1990 em diante, houve esse retorno da dramaturgia. Começou-se a perceber que as peças ganhavam mais significado, mais sentido, mais interesse quando existia um artista especialista na escrita, um escritor ou escritora, que escrevia para essa cena. E hoje em dia, dos anos 2000 em diante, houve uma espécie de boom de escritores no Brasil. Então, a gente tem vários jovens escritores e escritoras dramaturgos escrevendo para a cena. Acho que talvez esse movimento tenha sido importante para que os artistas da cena ganhassem uma legitimação, um status mais reconhecido. Então, às vezes, em detrimento do texto, para que a cena também se colocasse como um aspecto criativo, mas, ao mesmo tempo, depois de um determinado momento, se percebeu que o trabalho conjunto com o escritor continuava sendo importante para o teatro. Hoje em dia, a forma de produção dos textos teatrais, ela pode ser feita de diferentes maneiras. Enquanto antes, na forma tradicional, o escritor escrevia o seu texto em casa, entregava para os artistas de teatro e eles encenavam, hoje em dia, os textos de teatro eles podem continuar sendo escritos assim, né? Os escritores escrevem e depois o representam, então o texto é levado para a cena, mas hoje em dia tem espetáculos que são feitos sem textos, que geram um texto depois, e muitas vezes ocorre uma escrita de uma dramaturgia junto com os artistas da cena, um trabalho conjunto. Então, existe um escritor ou escritora, ou mais de um, dentro desse grupo, e eles criam uma dramaturgia junto com o espetáculo e que depois é publicada em livro. Então, tem diferentes
diferentes caminhos de produção do gênero teatral atualmente. Aí eu volto, então, o que diferenciaria a literatura do teatro? Não importa se ele foi escrito antes, durante ou depois, né? A peça, ela se torna teatro quando ela é representada. Então, um texto teatral, quando ele é lido ou mesmo recitado, ele é literatura. Quando ele ganha cena, ele se torna um texto teatral. É importante salientar também que um teatro sem um texto literário, informalmente literário, sempre existiu na história em diferentes linguagens, na história ocidental, em diferentes formas de se fazer teatro. Um exemplo característico e famoso na história do teatro ocidental foi a comédia dell'arte italiana. Esse era um teatro em que os artistas não trabalhavam com texto, eles tinham personagens fixos, improvisavam a partir desses personagens e a partir de algumas ações. Então, foi um estilo de teatro que existiu entre o século XV e XVIII, mais ou menos, e que gerou muitas influências que vêm até hoje. No caso do Brasil, nós temos o teatro de revista, que foi muito forte na história do teatro brasileiro durante mais ou menos um século, então desde o final do século XIX até o final do século XX. E nesse tipo de espetáculo, o texto também ele tem pouco valor literário, ele é muito datado, faz muitas alusões aos acontecimentos daquele momento, então mesmo que o texto seja publicado depois ou lido, é bastante difícil você usufruí-lo como literatura se você não tiver todo o repertório que existia no momento em que ele foi encenado. Então, existe teatro sem texto e existe um texto que pode ser lido como literatura sem ser encenado. Então, o segundo aspecto é essa do ator ou atriz constituir a palavra, que é outra característica fundamental e a base do gênero dramático. Num romance, a mediação cabe à palavra, né? Ela não depende de pessoas vivas para falar essa palavra. Ela não depende que a palavra saia pela voz de uma pessoa ou de um personagem. Nós podemos, num romance, ter várias páginas com descrição de paisagens, por exemplo, ou comentando acontecimentos de um mundo anônimo em que figuras não se destaquem. Isso no teatro não acontece porque ela precisa ser falada, esse texto precisa ser falado pelos artistas. Na poesia a mesma coisa, né? A poesia também pode revelar sentimentos, sensações de mundo, sem essa necessidade do ator. Aqui, então, o romance, as palavras e orações, elas podem ser mediadas pela mente e pela imaginação, né? É uma imagem de uma pessoa lendo sozinha, usufruindo. No teatro, todas as palavras, ou elas são faladas pelos personagens, ou elas se transformam em cenário ou elementos de cena e aparecem de uma outra forma, com uma outra leitura. No teatro, então, são as pessoas que fazem essas palavras ganharem vida e apresentam concretamente a nós os elementos que estão naquele texto. Aí eu trago uma comparação com o cinema e a televisão, que são artes muitas vezes consideradas semelhantes ao teatro, mas quem faz essa intermediação entre a palavra e o público no cinema ou na televisão é a imagem, né? A imagem da tela, não é as pessoas vivas naquele momento. O teatro ele teve a sua origem no Ocidente em rituais religiosos. E a gente pode dizer que mesmo hoje continua sendo um ritual, né? Sempre diferente
pelo menos na experiência brasileira, quando a gente sai para ir ao teatro, a gente se prepara para ir ao teatro, compra o ingresso, é sempre diferente do que ir ao cinema, que é mais corriqueiro, e mais diferente ainda do que a televisão, que a gente está na nossa própria casa. Então, existe ainda esse lado ritualístico forte do teatro que o diferencia de outras artes de imagem. Essa presença viva do teatro é um privilégio, né? Ela beneficia essa arte. Ao mesmo tempo, a limita. Então, acho que a grandeza desse gênero, enquanto literatura em cena, é ao mesmo tempo a sua limitação que faz com que o teatro seja sempre artesanal. É sempre artesanal porque sempre as pessoas precisam estar presentes. E a grandeza também está na criação dos personagens, que são os melhores personagens de teatro, são inesquecíveis e complexos. Eles se apresentam diretamente ao espectador, de forma que muitas vezes eles parecem quase sólidos e reais. Isso dificilmente é obtido em outros gêneros literários ou imagéticos, frente a essa ideia da apresentação viva das pessoas junto às outras, esse caráter de alteridade que o gênero teatral tem, né? Então, esses personagens, eles ganham vida própria. E essa vida é incorporada por outras pessoas que vão representá-las, né? É uma característica quase física, palpável, né, que o teatro tem. Tem um crítico brasileiro, né, na verdade alemão, mas que trabalhou no Brasil quase toda a sua vida, chamado Anatol Rosenfeld, e ele comenta que o teatro, a literatura e o teatro é a diferença entre uma arte que é temporal e auditiva para uma arte que se torna espaço-temporal e auditiva visual. Então, a gente tem o texto de teatro, ele ganha a cena e ele se transforma. Ao mesmo tempo, é essa arte que nunca se repete. Então, assim, por mais que aí a gente tem o exemplo do Hamlet, né, que é um grande texto do teatro ocidental inglês, não brasileiro aqui, e 2 atores brasileiros fazendo. Embora esses atores pareçam semelhantes, cada um fez o seu Hamlet da sua forma, e mesmo de um dia para o outro, a encenação ela muda em alguns aspectos, né? Ela é sempre aquele momento vivo que não se repete. Então, o ator, ele interpreta um personagem, ele preenche com dados sensíveis, auditivos e visuais um contexto que antes era apenas verbal da peça escrita. E é um trabalho inventivo, né? Os artistas fazem escolhas, a personagem nunca é interpretada da mesma maneira por diferentes artistas. Em geral, no teatro, ocorre o desaparecimento do ator. Ou mesmo hoje em dia, quando o ator pode não desaparecer inteiramente, ele pode estar passando a sua mensagem ideológica naquela cena, ele está num espaço diferenciado quando ele está em cena. Mas continua-se sendo o trabalho do ator se transformar, se metamorfosear nessa personagem que nunca ultrapassa um plano do simbólico, né? O ator não está expressando as suas emoções reais, em geral, e ele está expressando as emoções, as características de um outro que vem desse texto que ele está interpretando. E é interessante que esse texto teatral e esse teatro revela a essência do ser humano. Então, por isso que o teatro costuma ser considerado também uma arte que fala muito das pessoas, de como que elas vivem, porque é da essência nossa, né, dos seres humanos, se adaptar às situações e estar diferente em cada situação.
Então, você é uma pessoa no seu trabalho, em casa, em outro tipo de trabalho, se apresentando aqui, eu sou uma pessoa, em casa com a minha família eu sou outra, eu sou sempre a mesma, mas ao mesmo tempo assumindo diferentes papéis, diferentes máscaras, dependendo da situação de convívio em que eu estou inserida. E o teatro trabalha com isso, né, com essa transformação, né, de uma pessoa, o Paulo Autran, num personagem que não é ele em cena, aqui nesse exemplo. Então, o teatro ele faz isso frente a frente, né? O público participa dessa transformação, atores e plateia vivem intensamente a exposição dessa condição humana de estar sempre representando em seus aspectos cômicos e trágicos. Bom, vou comentar um pouquinho a questão do diálogo, que foi durante, né, talvez até o final do século XX, a matriz de todos os textos teatrais, e hoje em dia ainda faz parte da grande maioria dos textos que são escritos, mesmo atualmente, com toda a abertura literária que os gêneros teatrais ganharam nas últimas décadas. E é interessante, ao mesmo tempo impressionante, ao mesmo tempo óbvio, que o diálogo continue sendo essa matriz do drama, porque as pessoas se comunicam principalmente por meio do diálogo, né? Principalmente conversando que as pessoas se comunicam. E o teatro, ele aborda, os textos teatrais, em sua maioria, a relação das pessoas umas com as outras ou entre as suas comunidades, né? São as pessoas em conjunto que geralmente são o tema das peças teatrais. Então, é natural que o diálogo seja a base desse texto. Então, assim, eu trouxe um exemplo de um diálogo de uma peça brasileira, que chama O Santo e a Porca, de um autor chamado Ariano Suassuna, que se baseou para escrevê-la numa peça do Plauto, que é uma comédia romana antiga, que é da Aululária. Então, vou ler para vocês. Como é, assassino? Você quer ficar com meu tesouro contra a minha vontade? Eu não estou lhe pedindo? A única coisa que eu mais desejo no mundo é ficar com ela. Você ficar com ela? Sim. Ah, não. Você tem que devolver. Devolver? Eu não já disse que não tirei nada? Devolver o quê? Aquilo que me pertencia, que você tirou. E eu tirei? De onde? Afinal, o que é que você quer? Você não sabe? Você não diz? O que eu quero é minha porca que você confessou ter roubado. Ai, meu Deus, por que o senhor me insulta? Isso é coisa que o senhor diga? Porca por quê? Sua filha é a mais pura das moças. Portou-se com toda a prudência e o senhor a trata com essa grosseria. Minha filha? O que é que minha filha tem a ver com isso? O que é que você está fazendo aqui, Margarida? Mas, papai, eu não... Não é dela que o senhor está reclamando? Olha a inocência do ladrão. O que eu quero é minha porca, cheia de dinheiro, que você confessou ter roubado. Uma porca? A porca? Cheia de dinheiro? Que diabo de confusão é essa? Eu seria lá capaz de roubar ninguém? O que é que o senhor está pensando? Ah, então nega. Claro que nego. Nunca imaginei que o senhor guardasse dinheiro dentro de porca nenhuma. Então, assim, um exemplo de um diálogo em que tem um engano, né? O Dodó está falando da Margarida, com quem ele quer se casar, e o Euricão, que é o pai da Margarida, acha que ele está se referindo a uma porca cheia de dinheiro. Então, assim, é um diálogo que gera um mal-entendido, que gera uma piada, né? Então, e é interessante também esse diálogo que ele é muito semelhante a um diálogo que está numa peça do Plauto que foi escrita, né, muito antes. Bom, aqui eu só trouxe uma informação de que no decorrer, assim, digamos, dos últimos 200 anos no Ocidente, se valorizava muito o drama, que eram peças que se tornavam muito fechadas, né? Então, as personagens, elas nunca podiam se dirigir ao público, elas não podiam narrar, elas sempre tinham que viver esses personagens, dialogar entre si, e os acontecimentos tinham que levar ao próximo. Então, o tempo era sempre o tempo presente, né? Mas não um tempo presente estagnado, um tempo presente que leva à próxima cena como um rio que corre.
E aí, no século XX, inicia-se um movimento de se narrar em cena, de se quebrar com esse movimento que era sempre um presente contínuo, se voltar ao passado, de se inserir pensamento das personagens em cena que são falados. Então, existe essa quebra dessa forma tradicional. E essa é uma encenação brasileira de uma peça do Brecht, que foi um encenador alemão muito importante nesse sentido de valorizar essas quebras e essas narrativas e que influenciou o teatro de diversos países, inclusive bastante forte no Brasil. E aí hoje os diretores e atores têm grande liberdade de criar a partir de um texto e de inserir nesse texto elementos como se dirigir ao público, fazer perguntas, enfim, inserir quebras. Eu trouxe um exemplo de um outro texto brasileiro para mostrar outra característica do gênero teatral, que é a divisão entre as falas e as rubricas. Então, assim, mais tradicionalmente, a divisão era sempre entre os diálogos e as rubricas. Hoje são falas, porque não necessariamente diálogos. As rubricas são o que está em azul, que é a descrição da cena, que é o que não aparece, não é falado, e as falas é o que os atores, os personagens vão falar. Então, essa peça se chama O Pagador de Promessas, de um autor brasileiro chamado Dias Gomes. Uma peça bastante famosa no Brasil. Então, o bonitão, com muita seriedade. Ora, mulher, eu preciso trabalhar. Acende um cigarro, abstraindo-se da presença de Marli, que o fita como um cão escorraçado pelo dono. Só então este se mostra intrigado com a cruz no meio da praça. Examina-a curiosamente e, por fim, dirige-se a Zé do Burro. Então, todo esse texto são as ações que os atores devem fazer em cena e que não vai ser lido, né, na cena. É sua? Né, apontando para a cruz. Zé balança a cabeça em sinal afirmativo. Marli vai até a escada da igreja, sente-se num degrau, sem se incomodar com Rosa, deitada mais acima, tira os sapatos e movimenta os dedos doloridos. Bonitão, nota a igreja, faz uma associação de ideias. Encomenda? Não, promessa. A princípio parece não entender, depois ri. Gozado. Não acho. Não falei por mal, eu também sou meio devoto. Até uma vez fiz promessa para Santo Antônio. Casamento? Não, ela era casada. E conseguiu a graça? Consegui, o marido passou uma semana viajando. E o senhor pagou a promessa? Não, para não comprometer o santo. Então, aqui tem um diálogo, uma piada e também as indicações antes de como os atores devem se portar. Então, numa encenação tradicional, as rubricas sempre desaparecem em cena, são absorvidas, né, pelos figurinos, pelo cenário e pela movimentação dos próprios atores. Eles se transformam em signos de natureza não linguística, em signos concretos no palco. Em alguns textos, as rubricas são muito poéticas, muito literárias. Elas nunca deixam de ter a sua importância na adaptação da cena, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes elas são lindamente usufruídas pelo leitor, pela leitura, pela sua poesia. Isso aí é o que eu já comentei, né? Então, as falas é o que dirige da pública e as rubricas não, né? Então, triste. Aí o ator vai fazer essa tristeza como ele criar, né, a partir da sua sensibilidade criativa. Então, assim, aí para finalizar, né, o último aspecto que eu trouxe, essa divisão teórica entre a comédia e a tragédia, seriam os grandes gêneros do riso e do choro, que são muitas vezes depois divididos em vários subgêneros. Então, comédias, tem farsas, revistas, burletas, e a tragédia, melodrama, drama. Então, né, seriam os dois grandes motes do gênero teatral. Um romance ou um poema, eles podem ser cômicos ou trágicos, mas comédia e tragédia são só
ligados a texto teatral. A tragédia e a comédia, elas mostram outras características do teatro que é essencialmente humana, que é a relação do ser humano com o sublime e com o mundo material. Então, com o metafísico, com o espiritual, que seria ligado à tragédia, e com o ser humano enquanto ser físico, corporal e que sente os seus limites, né? Então, por estar preso a um corpo. Então, a tragédia ela mostra geralmente o ser humano, a pessoa que deseja alcançar um patamar infinito de elevação espiritual. Então, geralmente um herói e uma heroína trágicos, eles estão num nível que a gente fala que é acima das pessoas comuns, porque eles têm um ideal, uma nobreza que vai além das pessoas comuns, das pessoas normais que desistem, né, que sentem medo, etc. Né? E na tragédia nós geralmente temos o naufrágio desse herói. Então, que ele sucumbe por aspirar ao infinito com uma soberba desmedida, ou por apegar-se a valores morais superiores, tornando-se inflexível às regras terrenas. O fracasso do herói revela a infinita dignidade espiritual do homem, do ser humano. E o lado que, ao mesmo tempo, é oposto e complementar, seria a comédia, em que a dignidade do homem é desmascarada pela força do seu lado material. A comédia revela o quanto é frágil a magnitude espiritual frente à materialidade do mundo. Então, a comédia, ela é a casca de banana que está no chão e você está passando todo elegante, mas a casca de banana está lá, você tropeça e cai no chão, né? De cara no chão. Então, isso que leva ao riso e que mostra esse lado entre algo né, no ser humano que quer ser importante, quer ser sublime, mas que é puxado pela força material do mundo. E aí, então, eu trouxe 2 exemplos. Esse exemplo é uma peça chamada A Moratória, do Jorge Andrade. Ela tem aspectos de tragédia, ela é um drama, mas ela tem um lado trágico. É uma família que ela é obrigada a deixar a sua fazenda. É uma família rica que por dívidas perde a sua fazenda, onde estão todos os seus referenciais de vida. E esse é o final da peça, quando a família perdeu toda a esperança de voltar a esse passado, que eles nunca mais vão conseguir usufruir, e a vida deles, de certa forma, perde o sentido. Então, seria a vida real da dívida, do cotidiano, que impede essas pessoas de alcançar o que os seus espíritos anseiam, né? Daí o lado trágico dessa peça. Joaquim olha para Lucília. Eu não sofro mais, minha filha, não precisa ter medo. Lucília não resiste mais e começa a soluçar fortemente. Todo seu corpo é sacudido pela explosão do desespero e ela se agarra em Olímpio. Olímpio leva-a para fora da sala. Helena caminha lentamente e vai ficar atrás da cadeira de Joaquim. Põe a mão em seus ombros. Marcelo sente-se no banco. Joaquim, subitamente aflito. Helena, e as minhas jabuticabeiras? Não pense, Kim, não pense mais nisso. Não faltará chuva. Em que mês estamos? Em abril. Abril, o café está sendo arruado. Já não se ouve o canto das cigarras. O feijão da seca começa a soltar vagens. Os que plantaram vão começar a colher. Então, eles termina a peça com eles rememorando o que era a vida que eles queriam e que eles não vão mais ter, né? Então, esse sentido trágico dessa peça. E aqui um exemplo de uma comédia brasileira do século XIX, em que é uma família burguesa e a mãe ela quer exibir os conhecimentos de francês da filha e acaba mostrando a sua própria ignorância, e também tem um lado que aparece ligado ao baixo ventre, né, no escatológico, que geralmente é ligado à comédia, né, questões físicas, corporais. Então, a Clemência. As mestras da Júlia estão muito contentes com ela, está muito adiantada. Fala francês e daqui a 2 dias não sabe mais falar português. Belo adiantamento. É muito bom colégio. Júlia, cumprimenta aqui o senhor em francês. Ora, mamã. Faça-se de tola. Bonjour, monsieur, comment vous portez-vous?
Je suis votre serviteur. Oui, está muito adiantada. É verdade. Para a Júlia. Como é mesa em francês? Table. Braço, bras. Pescoço, cou. Menina, é cou mesmo, mamãe. Não é, primo? Não é cou que significa? Está bom, basta. Esses franceses são muito porcos. Ora veja, chamaram o pescoço, que está ao pé da cara, com esse nome tão feio. Né? Então mostra a ignorância da mãe e o baixo cômico, né? Então, aí só concluindo, né? Por essa duplicidade, o teatro mostra a grandeza e a fraqueza do ser humano. Mostra como o ser humano é capaz de sempre se esconder, de se disfarçar e como que está sempre utilizando diferentes máscaras em diferentes momentos. O teatro mostra o mundo como um grande teatro. E o ator, a atriz, representa o ser humano como todos somos, atores e atrizes em nosso dia a dia. E aí finalizo com essa frase, né? O mundo sempre foi um enorme cenário barroco e a vida uma tragicomédia, né? Como se a vida fosse sempre um teatro. E as referências, enfim. Obrigada. Muito obrigado, professora Larissa. Agora vamos preparar a apresentação da professora Manuela. Eu aproveito para agradecer ao meu colega Gabriel Araújo por me ter convidado para esta apresentação e debate com a colega e também à Fundação Rui Cunha por nos receber nesta ocasião. E eu irei falar sobre os palcos e as páginas do teatro português contemporâneo e julgo que há alguns pontos em contacto com a apresentação que a Larissa fez, sobretudo no que diz respeito à relação entre o teatro e a literatura. Acho que vou focar alguns pontos, apesar de me centrar exclusivamente na contemporaneidade portuguesa, portanto, naquilo que está a acontecer neste momento em Portugal. Esta não, isto está... Não, está muito tough. Ok, será que começa aqui? Para trás, eu vou precisar deste. Bom, durante todo o século XX persistiu a ideia corroborada por historiadores, críticos e até escritores de que os autores portugueses não tinham veia dramática. Nas palavras de Almeida Garrett, tête dramatique. Usou. Sendo a poesia, a prosa, o modo de expressão mais adequado à sensibilidade literária nacional. Por isso, o teatro e a literatura dramática viveram sempre assombrados por esta noção de crise permanente, até recentemente. Contudo, a dramaturgia contemporânea parece contrariar largamente esta convicção, a meu ver também errada. O que assistimos atualmente é a uma nova geração de criadores, nascidos todos depois de 1974, portanto, filhos da Revolução, herdeiros de projetos de experimentação e de liberdade criativa já iniciados nos anos 60 e 70 e consolidados nos anos 80 e 90. Portanto, eles têm uma tradição por trás que são seguidores. Estes novos criadores oferecem-nos hoje uma voz inventiva, plural, não só no território nacional, não só em Portugal, mas também inscritos no panorama teatral europeu e até mundial. É de salientar a presença regular de artistas portugueses nos circuitos internacionais, nomeadamente em festivais de artes e de teatro. A título de exemplo, ainda há 2 dias era notícia no jornal O Público, em Portugal, do convite dirigido pela prestigiada Royal Shakespeare Company a Tiago Rodrigues, dramaturgo, encenador, ator e atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, para encenar uma peça no mítico teatro da Royal Shakespeare Company em Stratford-upon-Avon. E ele está a propor neste momento uma peça intitulada Blindness and Seeing, uma adaptação que ele fez de 2 romances de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez. É uma grande, enfim, um convite destes para
levar a cena num teatro inglês, sobretudo com a tradição de um teatro ligado a Shakespeare, parece-me que é, desde já, uma nota de um certo prestígio e de projeção dos nossos criadores de teatro. Eu não irei fazer uma panorâmica dos textos dramáticos e da dramaturgia atual, que é sempre incompleta, nunca conseguiria fazê-lo completa, deixaria nomes de fora, e também porque tem vindo a ser feito por alguns colegas de forma sistemática. Mas irei focar naquilo que são, a meu ver, as tendências da escrita e da representação teatral contemporânea, exemplificando com dois casos paradigmáticos, na minha opinião. As perguntas que eu coloco é como respondem os escritores e os artistas contemporâneos a paradigmas de criação e produção que se alteraram nas últimas décadas. E isto aplica-se não só a Portugal, mas no contexto geral. Como se relacionam com a tradição teatral escrita e representada em Portugal? São as duas perguntas que eu me coloco e que tentarei responder. Há uma terceira que, entretanto, irei colocar mais à frente, mas são as duas primeiras. E isto leva-me ao título que propus, e esta citação, vamos lá arrebentar com isto, que é a frase de um espetáculo, Padam Padam, que irei falar mais tarde, Teatro Praga, com texto de José Maria Vieira Mendes, e que é emblemática, este vamos lá arrebentar com isto, claro que está um bocadinho descontextualizado, mas que é emblemática de uma tendência, ou de duas tendências, duas das várias tendências que marcam a dramaturgia portuguesa atual. A primeira de uma relação complexa entre a ruptura e o diálogo com a tradição teatral escrita e representada em Portugal. A segunda, a de uma fragmentação e incompletude da escrita dramática e do espetáculo. Acresce estas características outras que, a meu ver, também merecem destaque. A permeabilidade a outras formas artísticas, a contaminação de outras formas de arte, algo transversal da contemporaneidade teatral. Ainda em 2013, num prefácio a uma revista Theatre Research International, Charlotte Canning, e agora passar para aqui, dizia o seguinte, desculpem a citação em inglês: "Their theatre is no longer constituted through the physical boundaries of the live. Instead, it can be tweeted, texted, posted on YouTube, simulcast and delivered through a host of other electronic means. Local spectators can be transformed into a global audience." E isto é um dos desafios que os artistas atuais têm, que são não só sensíveis a esta realidade, como até a potenciam, a usam nas suas produções e criações. Com este potencial, o texto e o espetáculo também implicam a recusa de uma correspondência entre texto e ação, e contraria a noção de eficácia de que tudo o que é dito pelos atores tem de ser compreendido ou é uma chave para descodificar o espetáculo. Há outros elementos que temos de considerar e que complexificam a forma como nós também nos relacionamos com o espetáculo, em que muitas vezes o próprio espectador tem uma posição ativa na criação de sentidos. Seguinte, temos também a implicação dos atores no processo de escrita e a consequente rasura na hierarquia do trabalho criativo. E acho que a Larissa já mencionou um pouco isto, não é? De que já não há uma hierarquia do encenador ou do texto como sendo, ou do autor, do dramaturgo, como tendo a autoridade sobre a forma como o texto é dito. Os atores e outros agentes implicados no processo de encenação e de criação também estão implicados na criação de um texto ou na criação do espetáculo. A inexistência ou o trabalho livre com o texto de teatro. Muitas vezes nem sequer há texto de teatro. E em consequência do anterior, o facto de estarmos na presença de um trabalho, de um teatro, desculpem, que trabalha com conceitos em vez de textos. Perante estas características, estas tendências que eu, enfim, vejo naquilo que é a contemporaneidade do nosso teatro,
aquele que escreve literatura dramática vê-se confrontado com a questão de como escrever teatro ou literatura dramática num contexto em que o texto deixa de ter importância, onde se trabalha com conceitos e não se dá, por exemplo, importância às personagens. Julgo que esta questão assombra ou preocupa os nossos escritores dramáticos contemporâneos, cada vez mais implicados no espetáculo teatral. Quem escreve hoje em dia, em Portugal, pelo menos, textos dramáticos, literatura dramática, tenta também refletir dentro do seu texto sobre o processo de passagem desse texto à cena e muitas vezes estão envolvidos na própria criação de espetáculos. Eu vou dar 2 exemplos para percebermos um pouco isto, que talvez fique mais evidente. E os 2 exemplos que vou hoje, sobre os quais irei falar, são o trabalho de 2 dramaturgos portugueses, José Maria Vieira Mendes e Tiago Rodrigues, e, respectivamente, a colaboração de ambos com grupos teatrais. O primeiro com o Teatro Praga, onde ele trabalha como escritor, e Tiago Rodrigues com O Mundo Perfeito, qual ele é o diretor, encenador, ator. E proponho-me refletir sobre como textos e palcos se articulam e se questionam mutuamente. Para tal, vou também restringir a atenção a 2 textos e 2 espetáculos em particular. Padam Padam, de José Maria Vieira Mendes, que ele publicou em 2016, e o espetáculo com o mesmo nome, do Teatro Praga, que esteve em cena em 2009 no Centro Cultural de Belém. Portanto, o texto foi inicialmente escrito para um espetáculo e José Maria Vieira Mendes, posteriormente, alguns anos depois, em 2016, publicou o texto numa antologia que ele chamou Uma Coisa. E por outro, portanto, aqui uma coisa e uma imagem do espetáculo. Uma Coisa contém mais 4 peças de teatro. Todas as peças de teatro que ele publicou neste livro, intitulado Uma Coisa, e vamos ver porque é que ele chama Uma Coisa, foram peças que ele escreveu justamente para o grupo Teatro Praga. Mas em que ele faz uma distinção clara entre o trabalho que ele fez com o Teatro Praga e estes textos. E o segundo exemplo, de Tiago Rodrigues, e o seu texto 3 Dedos Abaixo do Joelho, e a representação, a encenação com O Mundo Perfeito, este no âmbito do Alcântara Festival, que esteve em cena na Sala Estúdio do Teatro Nacional de Ana Maria II em 2012, com os atores Isabela Abreu e Gonçalo Waddington, e que foi publicado também posteriormente, em 2013, pela Imprensa Nacional da Universidade de Coimbra. Portanto, o espetáculo esteve em cena em 2012, o texto foi publicado com mais 2 outras peças de Tiago Rodrigues em 2013. Começando com o primeiro, Padam Padam, é intitulado Padam Padam, Peça Catástrofe. O próprio espetáculo também tinha o nome Padam Padam, Espetáculo Catástrofe. Ele é publicado neste livro, Uma Coisa, e este título relaciona-se com um outro livro, ou dialoga com outro livro publicado pelo mesmo autor, também em 2016, e que se intitula, este já de caráter ensaístico, e que se intitula Uma Coisa Não É Outra Coisa. Na verdade, trata-se da sua tese de doutoramento. Neste livro, o autor dedica atenção a uma história do teatro moderno que narra a história do teatro e da literatura dramática como uma de 2 disciplinas inseparáveis, seja por uma relação de proximidade, seja por uma relação de recusa e de antinomia. Tal como, aliás, ele nos diz, e esta catastrophe, c'est la première strophe d'un poème d'amour, de Godard, é a epígrafe, quer do espetáculo, quer do texto Padam Padam. Na introdução a Uma Coisa, ele diz o seguinte: estas peças inserem-se num género, o dramático, e vão publicadas num objeto físico que sublinha a sua identidade literária. Um livro não é um espetáculo, nem nunca o poderá ser. Limito-me com isto a reconhecer que uma coisa não é outra coisa, ou seja, o teatro não é literatura, é isto que ele quer dizer,
e a libertar as peças, tanto quanto possível, de ideias de teatro predominantes. Mas ele, ao chamar-lhe uma coisa e outra coisa, ele também está-nos a dizer que também não quer compartimentá-las e dizer isto é teatro ou isto é literatura, apesar de reconhecer que elas são diferentes. Libertar-se não significa ignorar essas ideias, mas retirar-lhes preponderância, não as procurar incessantemente, não ler os textos em confrontação com elas e com espetáculos imaginados e assim evitar o tal beco que é estreito e previsível. Ainda sobre este assunto, ele diz-nos, é uma coisa, não é outra coisa, chama a atenção para a preponderância da pergunta o que é? Quem és tu? Descrevendo a sua linhagem na filosofia, o que é o teatro, neste caso, e a literatura dramática. Descrevendo a sua linhagem na filosofia moderna e o modo como ela contagia a literatura nos estudos de teatro e afins. A pergunta assenta numa ideia de conhecimento que pretende cristalizar o objeto a quem é feito a pergunta. O facto de se perguntar significa que se está a abrir espaço para um diálogo com o outro, que se quer ouvi-lo, que não se vai tirar conclusões sobre a identidade alheia e que se está disponível para lidar com a desorientação e com um processo democrático e coletivo de construção da humanidade. E é este ponto que ele quer chegar, que é a de destruição de uma certa... Estes sublinhados são meus, portanto, a ideia da desorientação, não é? E do processo democrático de construção da humanidade, e, por outro lado, a ideia da destruição de uma certa ideia de teatro. Ou seja, esta perspectiva considera os objetos como identidades em movimento, não cristalizadas e passíveis de diferentes existências, mas também dá ao autor dessas identidades a possibilidade de lhes atribuir significados consoante o nome que lhes der. Ora, é justamente esta desorientação e crise de identidade, e identidade aqui, identidade teatral, identidade social, identidade geracional, que vai marcar quer a escrita dramatúrgica atual de José Maria Vieira Mendes, quer a sua colaboração com o trabalho do coletivo Teatro de Praga, conciliando aquilo que à partida poderia parecer contraditório. Ser-se dramaturgo, escrever literatura dramática e trabalhar com um coletivo que o que faz geralmente nos seus espetáculos é destruir o texto e muitas vezes nem sequer usar o texto. E, portanto, como é que ele consegue conciliar estas duas vertentes? E o que ele faz é o texto que ele escreve para este coletivo e a forma, aquilo que ele publica posteriormente, que ele considera-se um escritor de teatro, ele considera-se um escritor de literatura dramática, é que esse texto reflita sobre essa relação e, ao mesmo tempo, distinguindo, dizendo que uma coisa não é outra coisa, mas que, se calhar, estas fronteiras não têm de ser estanques. Elas podem dialogar e podemos desorientar esta relação. Padam Padam, a peça de teatro Padam Padam, gira justamente em torno desta questão. Olhando agora para o texto dramático, ele contém temas caros a José Maria Vieira Mendes. Saber, conflito geracional, tema que perpassa grande parte da sua dramaturgia e construído em torno de um tema que é a catástrofe. Ele chama-lhe peça catástrofe, inspirando-se num tipo de cinema, que é o cinema catástrofe. E ele dá exemplos tipo King Kong, 2012. Portanto, há aqui uma clara inspiração e uma contaminação do cinema catástrofe que ele e o grupo tenta trazer para o teatro. Em termos de história, de trama, temos uma história muito simples. Uma família disfuncional, pai, mãe, filho e filha, que vão passar um fim de semana no campo, em família, com uma catástrofe à porta. A família refugia-se numa caverna platónica, vão-se perder. O herói é o filho, torna-se o filho o herói. Pode ser, umas vezes é um messias, outras vezes é um monstro. Foge da humanidade para as montanhas e junta-se aos animais. Portanto, não se pode contar com ele para salvar o mundo. E depois temos um professor, um profeta, que geralmente é uma das figuras que aparece também nestes filmes, catástrofes, que anuncia o fim do mundo e em quem ninguém acredita. Agora um pequeno momento musical. Padam, padam, padam. Il a
il m'a fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. C'est elle qui sait tout par cœur. Para quem ainda não tinha percebido, Padam Padam é o título de uma canção de Edith Piaf e este título vai, à partida, pautar logo uma das características deste texto, que é a enxurrada de referências, de subtexto, que nunca mais acaba nesta peça de teatro. Está constantemente a levar-nos para personagens de outras peças de teatro, de filmes, de romances, filósofos, escritores, citações, a Bíblia também está presente. E, portanto, este título empurra-nos para essa leitura de um texto construído em rede com outros textos e subtextos. A própria palavra Padam Padam, a onomatopeia, leva-nos também para a ideia da explosão, o som da explosão, Padam Padam. E o ritmo da canção, e por isso é que eu passei este bocadinho, vai também determinar o ritmo e a estrutura quer do texto, quer do espetáculo. Portanto, sempre num vai-vem de uma enorme desorientação também. A catástrofe é, sem dúvida, a chave de leitura deste texto e do espetáculo. Temos uma crise de articulação entre o sujeito e o coletivo, e o sujeito aqui, geralmente, são os filhos, o filho, nomeadamente, mas também a filha, e o coletivo, que é a família. Portanto, a família aqui representa o coletivo, que vai gerar uma necessidade de ruptura. E estamos perante uma tentativa de sobrevivência do indivíduo perante a autoridade social que é vista como repressiva. Agora, um pequeno exemplo do texto. Pai, filhos, meus filhos, mas eu sou teu filho? E o pai responde, parece que já não vos conheço. Temos muito para conversar. Há quanto tempo é que não nos ouvimos? E a filha responde, pai, diz filha. E responde o filho, não a filha. Estou grávida, pai. Diz filho. Responde a filha, sou paneleiro. E pai? E depois, portanto, aqui há uma quebra. E o pai diz, vamos fazer esta viagem, vamos para o campo. E o filho diz, eu não vou. Não vais o Tanas, era só o que faltava. Olha este. A família toda vai e tu és o puto especial que se dá ao luxo de... Sou especial. E depois, no fim, e esta fala do pai para a mãe é já no fim da peça de teatro, eu e tu, pai para a mãe, eu e tu somos os representantes da continuidade e da estabilidade. Portanto, a continuidade e a estabilidade são representadas pela família, pelo pai e a mãe. Os filhos são os que não se conseguem identificar perante a autoridade familiar e social. Ora, a história desta família é só um pretexto para abordar a ideia do coletivo, da comunidade. E também do coletivo, não só do coletivo social, mas do coletivo como teatro. Teatro como coletivo. Ou seja, o que é isto de fazer teatro com mais pessoas? Em Padam Padam, o herói isola-se do mundo e, por isso, transforma-se num monstro. Portanto, o isolar-se do mundo não vai resolver o problema e, por isso é que, no fim, o que sobrevive é a família tradicional, ou seja, o teatro, o texto, o teatro tradicional. Temos também, portanto, ou seja, uma ruptura textual, um apocalipse teatral, um assumir de papéis de rebeldia nos quais não se acredita genuinamente. A ideia de necessidade do apocalipse, de uma purificação, de uma rejeição da autoridade social e a apologia de um individualismo nihilista e radical, do herói que se isola do mundo. Tal rejeição é enunciada discursivamente num sujeito limitado ou através de metáforas visuais e interativas que tornam o sujeito ilimitado e quase divino. O que este texto faz é... esta citação é uma citação também de um depoimento do José Maria Vieira Mendes sobre as filosofias e os filósofos que o inspiraram para esta ideia do próprio texto. E ele vai buscar a Comunidade dos Desiguais de Marcus Steinweg, a ideia do coletivo
uma comunidade cujos membros estão unidos pela ausência de uma relação objetiva ou absoluta. E, portanto, é esta ideia que ele também tenta explorar aqui. O que este texto de teatro faz, e claro que acabamos também por relacioná-lo com o espetáculo que deu origem, é desconstruir a ideia tradicional de texto de teatro para depois regressar a ele. A experiência do espetáculo é traduzida para o texto, e não o contrário, como forma de questionar cânones e escritas teatrais. Ou seja, esta família desestruturada é uma metáfora para o texto de teatro, que apesar dos desvios, apesar de podermos fazê-lo explodir, a família, no fim o que sobrevive é mesmo este casal tradicional, ou seja, o texto e a sua fixidez. No caso do Teatro Praga, este coletivo, que é um núcleo de atores sem uma figura de encenador, não só questiona a fixidez do texto, mas também a morte da personagem. Daí as personagens, no espetáculo, terem os nomes próprios dos atores. Não têm nomes de personagens, são os próprios atores que dão os nomes, contribuindo para esta ideia de identidade. É possível levar à cena personagens sem assumir a identidade de outra pessoa, como seria no sentido tradicional, e representá-la muito bem com a dicção e o tom de voz certos. E talvez agora uma crítica do teatro do Jornal Público. Nas mãos dos Praga, o teatro parece uma daquelas personagens que se recusam a morrer. Podem atirá-lo de um precipício, crivar-lhe o peito de balas, atropelá-lo com um cilindro. Ele acaba sempre por levantar-se. Eles também não querem propriamente matar o teatro, é mais ver o que é que ele aguenta. No fundo, é este brincar. Aliás, eles brincam sempre com a destruição. Talvez um bocadinho. Interessante aqui também, eu vou mostrar agora um trailer da peça de teatro, e a própria noção de trailer é algo que não estamos habituados no teatro, é uma coisa do cinema. E ele é construído justamente como um trailer de cinema. Temos um fundo em croma, que não é uma coisa que se usa no teatro, mas sim no cinema, para filmagens, apesar de vermos o público. E haverá toda uma música que vai acompanhar aquilo que vamos ver, tal como também os trailers de cinema. Verão a semelhança aqui e esta aproximação ao cinema com este trailer. E depois, por favor, voltarei. Boa noite. Bem-vindos. Aqueles que viveram para contar a história lembram-se que o de hoje, começou com uma beleza frágil. Com tal visibilidade, com tamanha nitidez, só podia tratar-se do último dia.
No limite, este trailer que nós podemos ver é uma espécie de Padam Padam, uma espécie de marca de Noé, não é? Onde nós temos, não é por acaso que temos um palco grande e os 5 atores estão metidos naquele espaço exíguo ali do lado esquerdo. O caos, a desordem que reina toda esta peça, aliás, isto é uma imagem daquilo que acontece ao longo do espetáculo, relaciona-se assim com a vida e a identidade de uma pessoa. Coisas que ainda não encontraram discurso, que estão ainda na sombra e que não correspondem a uma narrativa. Portanto, estamos aqui perante vários graus de ficcionalidade e de autenticidade. Não é? O autêntico e a ficção aqui que se entrecruzam. Em Padam Padam estamos na presença de uma reflexão sobre a relação entre teatro e literatura e uma desconstrução e posicionamento sobre as duas posições históricas sobre teatro e literatura, ou seja, teatro é literatura, teatro não é literatura. Voltamos à questão de que isto e da necessidade de desorientar as respostas. E José Maria Vieira Mendes e o grupo Teatro Praga querem justamente desorientar as respostas. E neste caso, a catástrofe, o caos, o apocalipse, permite desconstruir, desorientar a ideia de dar identidades fixas às coisas. E tudo isto pautado pela imperfeição das personagens, das situações, pelo excesso constante, até mesmo pelo excesso das citações e referências culturais, teatrais e literárias. Mesmo esse excesso de citações é intencional neste sentido. O que vamos encontrar em Padam Padam, mas comum à escrita de José Maria Vieira Mendes, é a inquietação de um autor dramático quanto à sua relação com o teatro, com o espetáculo e de tornar a escrita um ato de refletir criticamente no interior da própria criação. Daí também o caráter inacabado, fragmentado da escrita teatral e do próprio espetáculo. Mas isto não é uma característica apenas deste autor. A maioria dos autores contemporâneos tem esta característica de fragmentar. Passo agora para o segundo exemplo, que trago um pouco diferente deste, mas com algumas coisas em comuns, que é 3 dedos abaixo do joelho, de Tiago Rodrigues. Voltamos a um texto de caráter fragmentado, mas construído a partir de frases de outros, num diálogo com a história do teatro português e com o arquivo. Eu não irei deter-me aqui sobre a questão do arquivo, mas a questão arquivística aqui neste texto é importante. Aqui o texto de teatro publicado surge como uma memória do espetáculo, ao contrário do trabalho de José Maria Vieira Mendes, em que ele dá identidades distintas aos dois e tenta mostrar que são duas entidades independentes, apesar dos contactos possíveis. E esta imagem que surge no início do livro, e a seguir surge esta explicação, logo a primeira página do texto publicado, diz: colagem de Tiago Rodrigues a partir de relatórios de censores de teatro do Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, escritos entre 1933 e 1974, incluindo também fragmentos de obras censuradas da autoria de August Strindberg, Tennessee Williams, Henry Ibsen, António Lopes Ribeiro, Molière, William Shakespeare, Aristófanes, Bernardo Santareno, etc., entre outros, e uma frase de um discurso de António Oliveira Salazar. 3 dedos abaixo do joelho estreou a 29 de maio de 2012 na Sala Estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito do Alcântara Festival, com a interpretação de Isabel Abreu e Gonçalo Waddington, numa produção do Mundo Perfeito. A pesquisa documental da qual resultou este texto foi feita no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em colaboração com Joana Frazão. A canção original que fez parte do espetáculo e cuja letra está incluída neste texto é da autoria de Márcia Santos e foi composta a partir de palavras e frases censuradas de peças de teatro. Esta explicação surge antes do texto, portanto, no texto publicado, e que demonstra, primeiro, explica a gênese do texto, mas ao mesmo tempo indica que ela deve ser lida em relação com o espetáculo para o qual ela foi escrita. Portanto, é um texto construído a partir de citações de censores, dramaturgos, encenadores, transformando-os em coautores do espetáculo. Fechamos agora também um trailer. Hoje em dia todos os artistas têm um arquivo do seu trabalho, não tão perfeito como o anterior, em que é mesmo produzido como tal, que é mesmo uma montagem de várias partes do texto. Esta peça não foi aprovada
Esta peça é politicamente tendenciosa. Esta peça é imoral. Esta peça não vai ter sucesso. Esta peça não tem qualquer sentido de civilidade. Esta peça destina-se a um público muito reduzido. Esta peça não é aconselhável para famílias. Esta peça apresenta-se como uma comédia, mas provoca mais náusea do que riso. É literariamente pobre e foi escrita apenas com o intuito de fazer política. É uma glorificação do adultério. Esta peça ataca as instituições da sociedade, invocando imaginárias repressões e perseguições políticas. É obscena, é pacifista, é subversiva. É muito longa e beneficiaria de alguns cortes. Esta peça tem passagens demasiado sensuais. Vai aborrecer as pessoas. Trata-se de uma peça de grande qualidade, mas tememos que o público do nosso país não esteja preparado para a compreender. É uma peça improvável. É muito fraca. É uma obra-prima da literatura mundial, mas somos da opinião que não é com boas intenções que será levada à cena. Esta peça ridiculariza a Igreja. É sarcástica. Usa a linguagem popular com demasiada recorrência. Trata apenas dos instintos mais básicos do ser humano. Sem dúvida, a encenação e a representação desempenharão nesta peça um papel extremamente importante e podem dar-lhe sentidos diferentes. Mas diz lá, se haverá escrava no mundo mais submissa do que eu. Beijam-se. A cena dos beijos não deverá ultrapassar o tempo indicado no ensaio de censura. O decote deve ser menos acentuado. É chocante. O figurino da atriz não deve ser tão justo. Não acho conveniente. Embora se trate de uma comédia, não é conveniente para esta peça de Molière que as roupas das atrizes sejam tão sugestivas ao ponto de se considerarem brejeiras ou escandalosas. A atriz não deve gritar a palavra cobarde. A saia da atriz não deve ser tão curta. A bainha deve estar, pelo menos, 3 dedos abaixo do joelho. Prisões, armas, greves. eu fui posto no olho da rua como um cão. Eu e a minha mulher sob alimentação. Demonstrar-me que sou apenas um puro instrumento. Coitado do patrão. É imperativo salvaguardar o público dos excessos. Quando vai ao teatro, o público quer tão só distrair-se e está sujeito a ser doutrinado politicamente. Mas nós podemos salvá-lo. Salvá-lo de um destino trágico. É verdade. Inegável. Uma primeira leitura parece uma peça absurda e até frágil na sua construção literária. Sim, mas não podemos deixar de chamar a atenção para a forma como o autor Harold Pinter acaba por arquitetar um hino à resistência individual em que o pianista é o herói. Posso falar? Mas nós podemos salvá-lo. A partir daqui, seremos o leme do seu barco. Tratamos dos seus papéis, Fazemos-lo poupar dinheiro, olhamos por si, damos-lhe conselhos. traz o bom e do melhor. Pode comer no clube quando quiser. Mesa reservada, Fazemos-lhe bolos, damos-lhe o cartão de livre trânsito, levamos-lo a passear, como a saltar a corda, damos-lhe as calças, damos-lhe o casaco, algodão para os ouvidos, pó de talco, uma mãozinha para coçar as costas, um pneu sobressalente. tudo por conta da casa. Ora, aí está. Vamos fazer de si um homem. E uma mulher, Há de ser o nosso orgulho. dar as suas Tomar ordens. decisões. Então, o que é que diz isto? Então, o que é que diz a isto? Hein? Então, o que é que diz isto? Então, o que é que diz a isto? Então, o que é que diz isto?
Em vez de escreverem revolução, Em vez de escreverem socialismo, em vez de preso, polícia. Nos termos da lei não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens. Imposto selo de 5 escudos. Excelentíssimo Senhor Inspetor dos Espetáculos, a Sociedade Artística Teatro Moderno de Lisboa vem requerer a Vossa Excelência que se digne mandar submeter à apreciação da Comissão de Exame e Classificação de Espetáculos a peça em 2 atos Andorra, do autor suíço Max Frisch, tradução de Ilse Loza. Lisboa, 1964, Teatro Moderno de Lisboa, o gerente, Carmen Dolores. Lisboa, 25 de abril de 1969, Teatro Moderno de Lisboa, o gerente, Carmen Dolores. Em relação ao texto publicado, esta é a primeira página onde nós temos a entrada do público e temos uma longuíssima didascália construída com, mais uma vez, frases de didascálias de peças de teatro censuradas. Abre-se a cortina, entra António com vários cidadãos, trazendo o cadáver de César, Lady Windermere está à mesa, arranjando rosas numa jarra azul. Não há até uma sequência entre elas, porque é apenas uma sequência de frases tiradas de didascálias. E depois temos a primeira, que nós até ouvimos há pouco, logo a primeira fala entre Gonçalo e Isabel. Aquilo que eu gostaria desde já de apontar é o facto de, a nível da encenação, a interpretação, como viram, esteve a cargo de Gonçalo, Gonçalo Waddington e Isabel Abreu, e no texto, o texto assume, as personagens assumem o mesmo nome dos atores, Gonçalo e Isabel. Portanto, esta coincidência também dá conta do trabalho implicado entre atores e o encenador no processo de escrita, e ao mesmo tempo voltamos àquela questão que já José Maria Vieira Mendes também referia em relação ao Teatro Praga, o de não haver personagens e de os próprios atores assumirem o seu nome e a sua personalidade. Estamos aqui na presença de um trabalho ousado, cariz arquivístico, sinalizando um trabalho criativo em diálogo com uma memória traumatizada de autores e criadores de teatros passados. Como se a emergência autoral de Tiago Rodrigues dependesse da relação com o passado teatral do seu país, com os seus antecedentes. Nas palavras de Fernando Matos de Oliveira, no prefácio deste texto, desta publicação, diz o seguinte, e cito: "Há algo de perverso e inédito na proposta, porque se trata de escrever com as mesmas palavras que silenciaram a escrita de gerações anteriores." Fim de citação. O texto de Tiago Rodrigues é transgressor da ideia de arquivo porque se apropria dele em termos criativos, manipulando, reconfigurando e assim interrogando os seus rituais e os seus pressupostos. Para mim torna-se relevante chamar a atenção para o diálogo que é estabelecido com o passado supostamente silenciado, castrador, traumático, mas que se torna criador, tornando-o criativo, mas também revelando o seu papel na gênese do próprio teatro português, naquilo que o teatro português é hoje. Apesar de defender um trabalho com os atores, onde estes assumem também o papel criativo, é inegável que a descoberta e a experimentação com a escrita são um dos aspectos marcantes do trabalho de Tiago Rodrigues, colocando a palavra num lugar privilegiado de inscrição autoral. Esta necessidade também de inscrição autoral. Nas palavras do dramaturgo, antes o teatro fazia literatura com pessoas, personagens. Agora o que me interessa é mostrar pessoas, personagens com literatura. Aquilo que mais me interessa é o poder da linguagem, o poder transformador das palavras, às vezes até arriscando algum mau gosto. Acho que faço espetáculos que parecem campanhas a favor do poder da palavra.
há um entendimento do trabalho de ator que contamina tudo o resto. O trabalho de ator é soberano do teatro para mim. Trata-se de um depoimento, eu tirei apenas partes do depoimento de Tiago Rodrigues, que foi recolhido por um colega, Gustavo Vicente, e publicado neste texto Geração Sem Fronteiras. Tiago Rodrigues aproveita deliberadamente o discurso dos censores para inscrever a sua obra criativa numa determinada rede discursiva e institucional. Há também uma dimensão social, ética e política neste trabalho reconfigurador. Inquietar o discurso dos censores implicou descontextualizar as palavras dos censores e convocar parte das obras censuradas de vários autores, transformando o texto e o espetáculo numa ação crítica. Ao longo da peça, identificamos o núcleo temático que maior resistência despertou nos censores, referências à política, sexo, partes do corpo, nudez, religião, mas também notamos a contradição, dos censores. A dramaturgia realizada pela colagem permite-se ainda aceder de um modo novo ao dicionário das palavras cortadas. Portanto, temos acesso às palavras que eram cortadas e que não foram ouvidas nas representações. Em todas as suas pequenas nuances. A própria canção das palavras cortadas, não é, da autoria de Márcia Santos, amplifica e sublima a recusa ética do silenciamento. E, portanto, é um procedimento discursivo, a palavra aqui é extremamente importante e Tiago Rodrigues faz uso dela, mas também é um procedimento de natureza estética. Ainda nas palavras de Fernando Matos de Oliveira, e volto a citar, que seja um autor da geração do pós de Abril a ousar jogar com as palavras cortadas é também revelador da distância necessária à desopressão e estetização do trauma. Fim de citação. Em jeito de conclusão, uma das características transversais a estes dois trabalhos tão diferentes, do Teatro Praga, do Mundo Perfeito, José Maria Vieira Mendes e Tiago Rodrigues, são talvez a capacidade de contratualização entre o fictício e o real, como uma forma de lidar com a sociedade e a ordem estabelecida. Por um lado, há um privilegiar da escrita de teatro, a palavra, da sobrevivência da escrita para além do espetáculo, sempre de caráter fragmentário, autónomo, ou assumindo-se como uma memória do espetáculo, no caso neste caso do três dedos abaixo do joelho, não acima, abaixo. Acima de tudo, temos uma geração que não afasta o legado teatral, mas que o desconstrói parodisticamente ou assume um diálogo direto com ele, abolindo hierarquias, não só no trabalho teatral, mas também na relação com o cânon da literatura dramática, com a história do espetáculo em Portugal. A título de exemplo, e só para terminar, a última produção do Teatro Praga é emblemática nesta postura. O que eles fizeram agora em novembro de 2018, há um ano atrás, foi uma peça intitulada Worst Of, o pior de, e que é o pior dos clássicos do teatro português, comentado por autores conhecidos da praça em Portugal. Rogério Samora, São José Correia e Márcia Breia. Portanto, numa crítica queixa constante dos vícios e das fraquezas do teatro nascido em Portugal. Mas sempre um tom parodístico e incluindo-se eles próprios, Teatro Praga, no rol dos piores de sempre. Convido a verem se tiverem a oportunidade. Portanto, é uma espécie de uma compilação que vira a lógica da antologia de Pernas para o Ar e, em vez de exaltar, critica e mostra o pior de. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, professora Manuela. Novamente, muito obrigado, professora Larissa. Bom, nós temos ainda um pouquinho de tempo para conversarmos, caso alguém queira colocar alguma questão. Bom, eu posso sempre começar, né, como moderador. Nós vimos aqui, claro, esse tema literatura e teatro, ele naturalmente é amplíssimo, mas ele traz uma questão que é a fidelidade ao texto literário. Da mesma forma que quando o músico escreve uma sinfonia, ele quer que
quando um autor escreve uma sinfonia, ele quer que os músicos toquem exatamente o que ele escreveu e não outra coisa. No teatro, durante muito tempo, houve essa obrigatoriedade. Mas, ao mesmo tempo, há a ideia de educar o leitor, educar o espectador e educar quem está ouvindo a peça musical. Nesse sentido, eu acho que a peça do Teatro Rodrigues é muito curiosa porque ela educa mostrando justamente a tradição que não foi trazida à tona. Então, é educar pela ausência do que foi proibido. Então, esse é um espírito muito interessante da obra dele, é um espírito que eu acho que é muito interessante e ao mesmo tempo, dialoga com muito teatro no Brasil, que é feito sem roteiro, como nós chamamos história do teatro, é feito desobedecendo a obra literária, é feita improvisando, mas muitas vezes também é feita obedecendo a tradição. Então, eu queria colocar para as professoras como que se educa o público de teatro nesses contextos. Sim, bom, claro, na literatura você precisa educar o seu público. Claro, uma pessoa jamais vai poder ler um texto como Lusíada sem ter lido nenhum outro texto. Ele precisa de ser um leitor para ler os grandes textos. Isso requer conhecimentos de intertextualidade, ele precisa ler os outros textos, ele precisa conhecer as referências. Então, grande parte da crítica literária requer que o público seja educado. Então, dá razões para ler os clássicos justamente para ele se educar na leitura. Então, uma pessoa que nunca foi ao teatro e vai num teatro desse tipo, qual seria a reação dele? Como que ele é educado para assistir esse tipo de teatro que está querendo quebrar uma tradição, mas se ele não conhece a tradição, ele nem faz ideia do que está sendo quebrado. Ele não está a quebrar uma tradição, eu acho que ele está a dialogar com a tradição e não a está a recusar. Agora, eu acho é que este não é um teatro que é visto ou seja, que interesse ou que atraia um público geral. Para já ele foi apresentado num festival, o Festival Alcântara, que é o Festival de Artes Performativas. Alternativo. E insere-se naquilo que é hoje em dia uma certa tendência contemporânea do teatro e das artes performativas contemporâneas de não dar respostas ou não dar sentidos únicos às coisas. O público tem de ter um papel na construção do sentido daquele texto ou daquele espetáculo. Tem um papel ativo. Tem de ter um papel ativo. E tem de sair, muitas vezes, lá está, desorientado também. Não é só o facto de eles desorientarem as ideias e os textos e as referências, mas é que o próprio público não entende muitas vezes o que está a ver. E o objetivo, muitas vezes, é mesmo esse. É desorientar o público, deixá-lo inquietado, deixá-lo a pensar, afinal, o que é que eu vi, o que é isto? Porque isso falo a pensar. É um bocadinho na senda e na tradição do teatro épico, não é? Aquela ideia de não vamos dar uma coisa para consumo imediato e que as pessoas percebam, vamos fazê-las pensar. Vamos chocá-las até, chocar o público e destabilizar certas formas de percepção e de fruição do teatro, geralmente às quais estão habituadas. Mas, mais uma vez, eu acho que não é qualquer pessoa que vai assistir a este tipo de teatro. E uma coisa que eu me esqueci de referir é que se há, de facto, no caso português, uma enorme proliferação de espetáculos teatrais e de artes performativas, ele está concentrado nas grandes áreas metropolitanas e, sobretudo, em Lisboa. Lisboa e Porto, um pouco em Porto, mas está centrado em Lisboa e, portanto, são as pessoas que vivem em Lisboa, em geral, podem assistir a estes espetáculos. Não são espetáculos, não creio que haja aqui qualquer forma de elitismo. Eles não estão a dizer, nós não estamos a fazer espetáculos só para algumas pessoas. Eu acredito é que nem todas as pessoas tenham interesse em assistir. E mesmo aqueles que vão assistir não estão preparados para aquilo que vão ver. Mas o objetivo também não é prepará-los. É justamente destabilizar a forma de percepcionar e de receber este tipo de espetáculos. Vem um pouco naquela senda do pós-dramático. Bom, vou complementar um pouco. Eu acho que essa característica que eu até coloquei na fala audiovisual do teatro,
leva a uma forma de comunicação que talvez consiga ser mais ampla do que a leitura de uma obra literária complexa, por exemplo, que exige essa escada, né? Você vai lendo formas mais simples até você chegar a um ponto que você vai conseguir ter prazer e entender e usufruir de uma leitura mais complexa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito, sim, que essa formação de público é importante e que é interessante que ela se inicie desde cedo, nas escolas, né, apresentando, junto às famílias, levando as crianças, jovens, para assistir. No Brasil, em São Paulo, né, vou falar de São Paulo, que é onde eu conheço, a gente tem uma produção de teatro muito grande, muito ampla, mas, ao mesmo tempo, a questão do público está sempre presente. Então, existem, por exemplo, ainda existem algumas ações de fomento que faz com que, às vezes, alguns artistas produzam assim, são a minha ideia, a minha história, é o que eu quero falar e eu não estou nem aí para se as pessoas vão assistir, vão entender e vão gostar. Mas aí a própria ideia do teatro, que é essa, né, que eu também falei um pouquinho na apresentação, da alteridade, de você ter um jogo entre quem está apresentando e quem está assistindo, e uma participação, né, como a Manuela também comentou, de você pensar, você trazer as suas ideias a partir do que você está assistindo, mesmo que a interação não seja física, não tenha uma conversa física, né, essa interação está sempre presente. Então acho que é sempre importante que o artista de teatro e que o escritor de teatro esteja pensando nesse lado do público. Mas existem também muitos grupos que estão trabalhando intensamente com essa formação, né? Com essa formação de público e com costumes mesmo de teatro, né? Muitas vezes a gente vê em São Paulo as mesmas pessoas assistindo as peças e que são também artistas ou que estão envolvidas de alguma forma com a arte, né? E aí a gente pergunta, cadê o público? O público, né? O público que é só público, né? E às vezes algumas pessoas que eu conheço, que eu já encontrei em lugares, falam, não, eu sou só público, eu estou aqui, eu sou só público. Então parece que a figura de uma pessoa que é só público muitas vezes acaba se distanciando assim desses lugares de apresentação. Acho que isso tem bastante a ver com as artes midiáticas, né, com a televisão, com as séries, com outras formas de interação entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, acho que isso também, as pessoas também elas precisam, né, se encontrar, então acho que o teatro acaba podendo, talvez, numa visão otimista, tentar encontrar a força nesse aspecto, né? Mas, enfim, né, só para finalizar a fala, acho que ao mesmo tempo que o teatro acho que tem essa abertura em relação à leitura, eu concordo também que acho que existe um processo de formação. Quanto mais teatro você vê, mais você vai conseguir entender e usufruir de forma diferenciada, e mesmo as pessoas mais letradas, né? Tem um crítico importante no Brasil do século XX, que foi o Décio de Almeida Prado, um crítico, assim, professor, muito importante, trabalhou desde os anos 40 até recentemente, quando ele faleceu. E se a gente lê as primeiras críticas que ele escrevia, elas eram muito curtinhas, era o que ele viu e, assim, né, era uma página. E aí, depois, assim, de uns 10 anos como crítico, as críticas começam a ficar longas, 3, 4, 5 páginas, porque ele tem muito mais a falar e muito mais a enxergar naquela cena do que ele tinha, e mesmo como leitor, que ele também era leitor de peças, do que ele tinha no começo. Então, acho que o processo de formação é semelhante também, né? Quanto mais repertório você tem, mais você consegue usufruir de diferentes tipos de cena. Sim. Nesse sentido, quantos teatros existem em São Paulo? Eu acho que tem, assim, umas 150 peças em cartaz
por fim de semana, assim. Então você tem muita Não temos opção de mesmo, escolha. justamente É muito grande, São Paulo é muito grande. Isto é Mas com a população. eu acho que é um centro no Brasil que tem mais produção teatral e a cidade tem cursos de formação para artistas, tem um incentivo ainda do governo. Eu estava até comentando com a Manuela que Belo Horizonte, em Minas Gerais, é outra cidade que também tem bastante teatro. E o Rio de Janeiro, sendo que o Rio de Janeiro é ligado muito à televisão, então acaba sendo um outro tipo de estética, né? Os mesmos artistas trabalham na televisão e no teatro. E nas outras capitais, o movimento, existem movimentos artistas, mas menor, né? Por exemplo, no Rio Grande do Norte, a capital é Natal, tem 2 grupos de teatro expressivos, assim, né? Que fazem pesquisa. Então acho que continua sendo, acho que um centro mais forte, com maior quantidade de produção, mas sem desmerecer a produção que está em todos os estados. No Brasil, por exemplo, curso de artes cênicas, eu sou professora no curso de artes cênicas, só tem um estado brasileiro que não tem uma universidade, um curso de artes cênicas, né? Então, todos os estados têm curso e está formando artistas, né? Claro, sim. Complexo, começo por dizer, porque se fazem teses de mestrado, teses de doutoramento com o tema, não é fácil falar disto. Adorei a forma como expuseram, mas confesso que é um assunto bastante denso. Portanto, é para ver, para avaliar com calma, para fazer muitos estudos, provavelmente não farei, porque não tenho tempo, mas de qualquer das formas quero elogiar a vossa presença, porque abriu sinceramente portas, e é isso que eu quero agradecer. Mas o que eu vos quero dizer é que a minha experiência enquanto público que consome teatro, a mim não me interessa tanto o teatro e a literatura em si, interessa-me o teatro. E o teatro é um palco, é público do lado de cá e é atores do lado de lá, que ou me dizem alguma coisa ou não me dizem nada. Já me tem acontecido, confesso, que já não tenho percebido nada do teatro, mas vou daqui muito mais descansada, porque aquilo era mesmo para desconstruir, era para eu não perceber. Agora, relativamente a Portugal viveu um grande período de obscurantismo, e obviamente que isso se refletiu em todas as artes, não só no teatro. Surgem agora estes 2 senhores que são... Não apenas esses, obviamente. Eu vivo numa aldeia quase remota de Portugal, e há um grupo de teatro na minha aldeia. Fazem-se festivais de teatro em quase tudo que é aldeia em Portugal. Não há teatro, há menos teatro no Porto do que em Lisboa, é um facto. Mas o Teatro Nacional de São João continua ativo. Não, certo? Que tem muito. Certo. Faz-se imenso teatro. E isto tem a ver com o quê? As pessoas começam a estar cada vez mais despertas para o teatro. E se não estão mais, é porque razões imperiosas de natureza monetária as impede. Mas, de facto, a democratização do ensino tem vindo a contribuir para isso, porque as pessoas vão à escola, leem jornais, ouvem notícia. Os mídias têm um papel fundamental na divulgação e na acessibilidade e na capacidade de interpretar o teatro, de percepcionar o teatro, o cinema, tudo isso é essencial, creio eu. E gostava de fazer uma pergunta à doutora Larissa sobre qual é o papel na literatura, isto já é extra-teatro, mas da novela. E explico-lhe porquê. É que vocês são os grandes professores da novela. Vocês, os brasileiros. Foram os nossos grandes professores, não era? Ainda hoje, em Macau, não sei se vê à noite, mas está a passar uma telenovela brasileira. É uma coisa que os portugueses fazem muito bem. Não sei se já viu telenovelas portuguesas, mas nós fazemos telenovelas portuguesas com muita qualidade. Mas aprendemos essencialmente com vocês e com o Globo, com a TV Globo. E o que eu penso, e pergunto isto porquê? Porque eu venho de ler Dulce Maria Cardoso, uma escritora portuguesa, que dá uma entrevista a uma revista semanal
não sei se sábado, se visão, já não sei, mas ela diz que descobre a vocação para a escrita a ler a cor entelado, o que é escandaloso, pensamos. Não é nada escandaloso. Nada é escandaloso. Qualquer simples jornal, qualquer simples peça de teatro, mesmo aquelas que eu não percebi, me estão a levar por algum caminho. Certo? É isto que eu quero. E então eu queria saber o que é que considera a novela em termos de literatura. Era isso. Muito obrigada a todos. A novela na história da TV brasileira é muito forte. Se inicia no fim do século XX com muitos artistas de teatro que vão para a televisão como um lugar, um momento de ditadura, então um lugar em que muitos artistas conseguem um lugar para trabalhar, mas também muitas vezes com uma visão de que mais pessoas vão ter acesso à arte. E, inclusive, escritores de teatro. Então, a gente tem escritores, o próprio Jorge Andrade, que eu trouxe um exemplo, e Dias Gomes, os dois exemplos que eu trouxe, foram dois escritores de teatro que, quando a novela começou a ficar importante, famosa, os dois foram escrever novela, né? Escreveram novelas, inclusive tiveram novelas censuradas na TV. Eu gosto muito de novela. Tem várias questões ligadas a essa a questão da massa, né, do capitalismo, da venda, que é discutida, da influência de influenciar o pensamento das pessoas numa grande escala. Mas é um gênero que vem do melodrama e que no Brasil tem uma história muito bonita e muito forte. Inclusive falei na aula com a professora Manuela que é o melodrama no circo no Brasil. Teve uma importância muito grande no século XX. As cidades menores, as províncias que não recebiam companhias de teatro, elas usufruíam das peças por meio do circo. Então, os circos eles apresentavam, além dos números circenses tradicionais, peças de teatro e melodramas. Então, a gente tem no Brasil um gosto pelo melodrama histórico que, quando surge a TV, se apropria desse gosto e aí ninguém segurou mais, né? Então eu acho que a novela ela pode ser, sim, um canal de formação e de arte. Então eu estou sendo meio polêmica, porque existem alguns críticos que falam que é só entretenimento ou massa, mas eu já assisti novelas em que existe, né, que são boas, né, um bom diálogo, de expressividade, além da diversão. E pensando no teatro, eu acho que influenciou muito a atuação, né? Por isso que eu até comentei que o teatro do Rio de Janeiro ele é diferente, muitas vezes porque os artistas trabalham nos dois veículos, né? E eu, como professora de alunos que vão se formar artistas de teatro, no curso em que eu trabalho, não formamos artistas para televisão, formamos artistas para o teatro. Eles muitas vezes chegam muito jovens, mas com um aspecto de interpretação que mostra muito esse lado da novela, né? De expressividade, de modo de falar, que às vezes que no curso os professores trabalham. Eu não sou professora de prática, né? Não sou atriz, mas os professores que são, muitas vezes eles trabalham com desconstruir o que veio da novela para dar mais força na encenação do teatro, que é muito diferente, porque envolve muitas vezes mais o corpo de uma forma muito mais forte e dinâmica do que às vezes na câmera, que abusa na novela, né? Abusa muito dos closes, então a expressividade facial acaba sendo mais importante, né? Não sei se eu respondi, comentei. Isso mais um comentário, né? Bom, acho que... Mais teatro. Claro, sim. Temos mais teatro. Não percebi aqui, mas... É verdade. Festivais internacionais de Não há música, teatro, porque não há festivais teatro. internacionais O teatro, sim. sim. Obrigada. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário? Colocar alguma questão?
Então, já vamos no adiantado da hora. Eu, então, agradeço a paciência de vocês por terem ficado até o final e terem aproveitado essas belas conferências dessas professoras. Muito obrigado a todos. Obrigada pela presença.